Então, seguindo aqui com as nossas reflexões sobre as estruturas da circulação, as camadas já econômicas, nessa formação econômica de Santa Catarina, né, nós vamos falar agora sobre uma dessas estruturas. Não é que importante, todas elas são importantes, esse negócio que é importante é relativo, né? O que é mais importante? São as estradas, são os portos, são as ferrovias, aeroportos, é o abastecimento de água, é energia, são múltiplas determinações, não dá para hierarquizar, né? Todas são importantes para a reprodução da vida, para promover o desenvolvimento e tudo isso. Vamos falar sobre os aeroportos, a história do movimento aeroportuário em Santa Catarina, uma coisa meio fora, assim, que poucos estudos, mas eu já estudei bastante sobre isso, dentro desses meus estudos, sobre portos, ferrovia e navegação em Santa Catarina, caminhos e estradas e rodovias em Santa Catarina, que faz parte dessa minha interpretação sobre formação econômica em Santa Catarina, tem agora chamados aeroportos, rotas e companhias aéreas em Santa Catarina. E dentro desse nós vamos falar um pouco sobre os aeroportos de Santa Catarina. Então, entender o movimento de concentração e de deslocamento dessa atividade portuária de Santa Catarina. Bom, em outro vídeo eu vou falar e falo sobre, né, o início da aviação em Santa Catarina, mas nós temos o início da aviação no Brasil, que é em julho de 27, 1º de julho de 27, quando a Condor faz o seu voo inaugural de Rio de Janeiro até Porto Alegre. Ela faz 3 pousos em Santa Catarina, nesse voo inaugural. Então, era o que nós temos que entender nesse momento, que essas aeronaves eram todas aeronaves anfíbias, né? Que elas pousavam na água, era chamado avião de terra, avião de água, né? O avião de terra pousava em pistas, né? E o avião de água pousava onde tinha que ter um lugar disponível para pousar. Portanto, na Lagoa de Santo Antônio da Laguna, ali na Baía Norte de Florianópolis e também na Baía da Babitonga e São Francisco do Sul. Tinha condições de pouso, né? Então, é por isso que parou nessas áreas. Depois vai ter Itajaí também, no Rio Itajaí-Açu. Então, esse primeiro momento que nós temos é, digamos, pousos, companhias apenas nesses lugares que eram disponíveis para esse tipo de aviões, né? Então, nós vamos ter, né, os primeiros aeroportos que vão surgir, digamos assim, os primeiros aeroportos da Catarina, eu vou seguir aqui meus mapas, né, de 27 a 33, nós teremos, então, locais de pouso desses aviões aquáticos, anfíbios, como queremos chamar, em Laguna, Florianópolis, Itajaí e São Francisco do Sul. Tem a ver com a capacidade de pouso desses aviões. Isso vai durar até de 27 até 33. Depois, já a partir de 33, quando surge a outra companhia, a companhia Lloyd, né, Iguaçu, né, ela passa a fazer pousos também em Blumenau, né, em 33, começa a ter em Blumenau, que daí surgem os aviões de terras, os Junkers, fazia pouso em Blumenau e também em Joinville, fazia tanto em Joinville como em São Francisco do Sul, porque mesmo que os aviões de água e de terra. Então, nós teremos, então, digamos, uma certa pulverização, vai ter uma pulverização dos aeroportos, que eu chamo de 27 a 1970, né, que eu vou dizer que houve uma certa pulverização espontânea e uma centralização planejada. E eu vou detalhar isso, o que é essa pulverização espontânea e uma centralização planejada, né? Então, a partir de 42, então, nós já temos voos que já vai para Lages, né? Em 42 chega finalmente em Lages, é construído, inaugurado o aeroporto de Lages, mas vamos ter também em Araranguá, em Tubarão, em Laguna, em Florianópolis, em Itajaí e Joinville. Já não era mais aviões de terra, de água, de anfíbios, mas todos aviões de terra. Aqui, 42 até 52, que é esse período, termos esses aeroportos em Lages e nessa cidade litoral que eu falei, já era das outras companhias, da Transporte Aéreo Catarinense, da Cruzeiro do Sul, depois vem a Varig. Então nós temos o quê? Então, uma certa, ainda continuamos nesse litoral,
Joinville, São Francisco, Itajaí, Florianópolis, Tubarão, Laguna e Araranguá, né? E chegando no Planalto, indo para o interior, 42, já temos então em Lages. Já entre 50 e 52, nós já temos pulverizado em várias cidades catarinenses aeroportos, né? Nós já temos em Chapecó, em Joaçaba, em Lages, Rio do Sul, Mafra, Criciúma, né? Então, como podemos ver no mapa, aí, já temos então aeroportos espalhados em todo o território catarinense. Tem a ver com as companhias aéreas que vão fazer essas linhas. Transporte Aéreo Catarinense, a Cruzeiro do Sul e a Varig, sobretudo essas três, né? Entre o que nós temos a partir de 65, com a aquisição da Transporte Aéreo Catarinense pela Cruzeiro do Sul, depois Cruzeiro do Sul pela Varig, pistas em quase todos os municípios catarinenses. Tinha uma pista para receber voos, mas não tinha voos, né? O que passou a ter voos eram essas companhias que optavam pelas cidades mais importantes da Catarina. A de 65 até 75, nós já temos um processo planejado, olha, tem que planejar, não dá para ter aeroportos em todos os lugares. Tem algumas cidades, Chapecó, Joaçaba, Lages, Criciúma, Florianópolis, Itajaí Navegantes, Joinville. Já não tem mais aqui. E acho que em 56 tinha um voo que saía de Porto Alegre, pousava em Araranguá, Criciúma, e Tubarão e Florianópolis. Claro, era um Douglas DC-3, né? Douglas DC-3, isso era o Fusca de asa. Então ele fazia isso, chegar a parar em Araranguá, Criciúma e Tubarão, né? Pouso, decolagem, e para ir para Florianópolis. Então, mais a partir de 65, 75, esses aeroportos aqui de Araranguá e Tubarão são, né, dispensados. Então, já em 75, 95, nós já temos outro movimento. Já está só em Chapecó, Lages, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joinville, mais ou menos o que é hoje, né? Mudou Criciúma, que passa para Jaguaruna, né? Mais ou menos isso. A partir dos anos 70 e todos os anos 90, nós teremos esses aeroportos. O Lages, que vai oscilar entre, né, o movimento portuário, tem momento em que fecha o aeroporto, deixa de ter linhas para São Paulo, né? Depois retoma novamente. Então, em Lages vai ter esse problema, né, de hora tem voo, hora não, né? Hoje está concentrado os aeroportos na Catarina, nessas cidades que eu falei. É um estado que tem vários aeroportos, no litoral demais até, né? Joinville, Navegantes, Florianópolis, Jaguaruna, Chapecó, e Lages oscila entre hora tem voo, hora não tem voo, hora tem linha, não tem linha. Então, eu escrevi 3 artigos, né, em que eu dividi como podemos pensar esse movimento aeroportuário catarinense. Então, nós vamos ter 3 movimentos. O de 27 até 1970, que eu chamo de pulverização espontânea, e centralização planejada. Pulverização porque surgiram vários aeroportos, né? E depois tinha, a partir dos anos 60, tem que pensar. Nem todos recebiam voos, né? Nem todos recebiam voos, mas várias cidades catarinenses tinham aeroportos. Pista de pouso, na verdade. Mas depois, a partir de 60, 65, há um certo planejamento centralizado. Então, a gente sai de algo pulverizado, de forma espontânea, para uma centralização planejada. O segundo momento é essa concentração planejada, teremos uma centralização planejada e concentração territorial. Nós vamos concentrar nas mesorregiões, sul, Planalto, norte, oeste, litoral. Então, vai ser esse planejamento vai levar a uma certa concentração em específicas e no território catarinense. Por fim, nós temos nesse momento, então, já essa concentração territorial está muito associada às especializações regionais da Catarina, né? As cidades industriais, as chamadas cidades polos, ou as capitais regionais, né? que nós temos hoje. Chapecó, Lages,
né? Ora sim, ora não. Jaguaruna no sul, Chapecó Oeste, Laje do Planalto, Jaguaruna no sul, né? Navegantes, para atender o Vale do Itajaí, Joinville, Norte e Florianópolis, a capital. Porém, né, a parte significativa do movimento aeroportuário catarinense, quase 60%, historicamente, esse movimento aeroportuário, né, sempre ficou em Florianópolis. Né? Por exemplo, entre 72 e 95, Florianópolis concentrar mais de 60% do movimento aeroportuário catarinense, tanto de passageiro e de carga, chegava a 80%. Né? Há uma certa desconcentração aeroportuária, mais ainda o grande fluxo aeroportuário, movimento aeroportuário em Santa Catarina está concentrado em Florianópolis. Claro que esse movimento essa participação vai diminuindo, mas ainda, por exemplo, nos períodos mais recentes, anos 2021, 2022, 2023, Florianópolis concentra 53% do movimento de passageiros. Em segundo lugar, vem Navegantes, que atende o Itajaí, o Vale do Itajaí, tem 32%. Depois vem Joinville, que mesmo assim é uma contradição, porque Joinville é o coração do capitalismo catarinense, é 3,8%, depois Chapecó é 9,2%, né? Criciúma e Jaguaruna é 2%. Então, de certa forma, ainda, né, nós temos uma grande concentração em Florianópolis e Navegantes. Né? Joinville, que é a cidade mais importante de Santa Catarina, de certa forma, não tem esse dinamismo aeroportuário. Né? Chapecó tem muito mais dinamismo aeroportuário. Por quê? Porque Joinville está muito próximo de Curitiba. Né? Curitiba suga tudo isso, inclusive muitas pessoas de Itajaí, de Joinville, vão pegar voo em Curitiba. Então, hoje a hierarquia de aeroporto de Santa Catarina é Florianópolis, Navegantes, Chapecó, Joinville, Criciúma e Lages.